Vamos começar mais uma live aqui do Mais D Social. É aqui que a gente fala da jornada de como conseguir seus primeiros R$ 5.000. Meu nome é Débora Ferreira e hoje nós vamos começar com o nosso tema, que não conhecer o seu projeto social é fatal na captação de recursos de empresas. Então, gente, é muito importante que a gente consiga entender o projeto num todo, para que a gente possa pensar na captação de recursos. Mas, como eu gosto de sempre falar, a captação de recursos é apenas uma das partes para que a gente possa alcançar os nossos resultados, ok? Então, assim, o que é o conhecer o projeto num todo? Gente, conhecer o projeto num todo tem alguns pontos aqui, que são conhecer o projeto social. Então, assim, é entender, é saber como ele surgiu, é entender o que ele faz, por que ele faz, para quem ele faz, quando ele faz, entendeu? Quem faz, para quem ele faz isso, quanto custa para que ele faça essas ações que ele está fazendo, como que ele consegue arrecadar esses recursos para que ele possa fazer essas atividades. Então, isso é importantíssimo quando a gente vai falar do projeto que a gente tem. Tá? Então, a gente tem que conhecer o nosso projeto. E tudo isso que eu falei aqui tem que estar tudo alinhado, tem que estar tudo juntinho. Porque se eu não conheço alguma dessas partes, acaba prejudicando a minha captação de recurso. E, ao mesmo tempo, não só a captação de recursos, mas também os resultados que eu quero atingir. Então, é aquela questão, e eu vou repetir mais uma vez aqui para vocês, a nossa captação de recurso, a nossa forma como que a gente vai alcançar os nossos objetivos, é o nosso objetivo meio. Mas o que a gente está pensando mesmo aqui, no final das contas, é que a gente alcance os nossos resultados, que a gente possa fazer a verdadeira transformação social, que a gente tenha impacto social, que a gente possa resolver, ou pelo menos diminuir, o problema social, o qual a gente criou o projeto, ok? Então, toda vez que a gente pensa nisso, a gente tem que pensar assim, gente, o que é entender o projeto? Então, eu vou falar aqui de um único ponto aqui desse entendimento do projeto, que é a gente saber duas coisas fundamentais e que a gente confunde muito na hora da gente captar recursos. E essa captação, às vezes, vem de empresas, às vezes vem de pessoas, às vezes vem de editais. Então, a gente precisa saber desses pontos para que a gente possa melhorar cada vez mais na hora da gente captar recurso. E captando recurso, a gente pode ter resultados melhores dentro do projeto, ok? Então, assim, duas coisas que as pessoas confundem muito, que parecem, mas na verdade elas são diferentes. A primeira coisa é a história do projeto. Normalmente, quando a gente vai captar através de editais e também quando a gente vai falar com empresas, a gente tem essas duas coisas. Normalmente o cara pergunta para você assim, poxa, me conta um pouco sobre o seu projeto. Então ele quer falar que a gente quer entender a história. Por que ele surgiu, tá? E essa história de como ele surgiu é realmente dizer quem é o meu público, o porquê que a gente fez esse projeto, o que a gente sentiu assim na hora de falar, poxa, eu quero fazer um projeto social. A gente vê um problema social, mas tem uma coisa por trás disso, e por trás disso tem uma história para dizer como a gente chegou onde a gente está hoje, tá? O segundo ponto aqui é a descrição do projeto, que é totalmente diferente uma coisa da outra. A descrição do projeto é um resumo, tá? Do que eu estou propondo ao meu futuro patrocinador. Então, aquele resumo que eu faço é dizer o que é importante no projeto. Eu vou contar minha história e vou falar, cara, eu quero um recurso para atividade de balé. De repente, dentro do meu projeto, não tem só balé. Tem capoeira, tem roda de conversa, mas eu quero um recurso específico para isso. Então, olha como são diferentes, ok? A história do projeto e a descrição do projeto ali, aquela coisa que eu quero, o patrocínio, entendeu? Então, normalmente, a gente fala do resumo do que eu estou me propondo para o patrocinador. Então, são duas coisas diferentes e a gente tem que entender essas duas coisas, até mesmo para a gente escrever um edital e até para a gente falar com a empresa, ok? E aí a gente vem pensar assim, em alguns pontos. Como que eu cheguei nessa conclusão aí? Como vocês sabem, eu trabalho com o método Mais D, eu trabalho com organizações e eu sempre estou conversando com os projetos. E essa conversa de fazer editais, de fazer pitch, de fazer com que as pessoas possam conseguir recursos através da empresa, eu comecei a identificar alguns pontos que as pessoas acabam se enrolando. E esse se enrolar prejudica na captação. Porque a gente tem que fazer com que as pessoas entendam o que é o projeto. Elas têm que interagir, elas têm que se envolver com o projeto que a gente está falando. Então, se eu não envolvo a pessoa, se ela não sabe o que é o projeto, e se eu não sei explicar para essa pessoa o que é o projeto, prejudica a minha captação, prejudica o que eu quero fazer.
Porque, como vocês sabem, o projeto precisa de recurso. Então, se eu não consigo um recurso de uma empresa para que eu possa fazer atividade X, Y, Z, está prejudicando para que eu alcance os meus resultados. Então, tem essa questão, como é importante a gente estar ali interagindo com as pessoas, entendendo o que as pessoas querem saber do projeto. E, claro, a gente mesmo entender o que é o projeto, tá? Então, assim, o que é essa questão de diferenciar a questão da descrição e saber a história do projeto? Eu estava conversando essa semana com um dos meus alunos, e aí foi o que eu falei assim, caramba, isso não é a primeira vez que me falam dos alunos assim, e não só dos alunos, como vocês mesmos que falam comigo pela internet. A questão de falar um pouco da história. Eu sempre pergunto, por que você criou o projeto? Me conta por que você tem esse desejo, por que esse projeto surgiu, tá? Então, a questão é, quando a pessoa entende o projeto, ela consegue se conectar com você. Então, o que acontece? Quando a gente faz um edital, participa de um edital, ou quando a gente vai falar com uma empresa, é bom a gente falar da nossa história. Mas é falar da nossa história de uma coisa que realmente faça sentido para esse patrocinador. Não que seja sentido para a gente. Porque para a gente o projeto é nosso, tudo para a gente é lindo, tudo é bom, tudo é perfeito. Mas às vezes essa história não interage com o nosso patrocinador. Tá? Então, assim, exemplo que eu posso dar para vocês. Eu estava conversando com um aluno e o aluno falou assim, poxa, tá me perguntando sobre a história do projeto. Eu falei, então conta a sua história. Aí a pessoa foi e contou a história lá, tipo, muito antiga, falou que o sonho de consumo, o meu sonho era fazer um projeto social, desde que eu era menina, porque eu sempre quis ajudar as pessoas. Olha só, ela contou uma história muito longa. Eu queria ajudar pessoas, então eu fiz um projeto social. É uma história longa, que a pessoa fica, tá, e aí? E aí eu fiz o projeto e o projeto existe. O que você contou dessa história? Nada. Você simplesmente falou que era um desejo seu criar um projeto social para pessoas. Mas não teve significado algum. E além de não ter significado, ainda foi chata. Então, contar a história do projeto, gente, é realmente saber o que é o projeto. Por exemplo, que eu posso dizer aqui, quando o projeto que eu trabalhava, eu falava para as pessoas, eu contava uma história. E contava uma história para as empresas, contava uma história para a pessoa, contava uma história dentro no papel. E essa história, gente, não era várias histórias, era uma única história. Era uma única história, que estava alinhada com todo o projeto. Eu tinha que resumir para caber dentro de um formulário, mas eu também tinha que trazer mais emoção para as pessoas. Quando eu falava assim pessoalmente. Então, quando eu estava falando com uma empresa, eu contava a mesma história, mas eu trazia mais emoção. Então, assim, como eu contava essa história e como eu vi essa questão de que o problema de como eu conto a história. Mais uma vez, se eu estou ali contando a história, eu tenho que contar, poxa, por que o projeto surgiu? Eu não tenho que contar o meu desejo. Eu posso falar, cara, meu sonho de consumo sempre foi ajudar as pessoas. E aqui, dentro da comunidade onde eu moro, a gente vê a questão da criminalidade, que é muito grande, a questão das crianças que acabam entrando para o mundo das drogas, a questão da sexualidade, essa coisa de as pessoas venderem o corpo. Eu vejo muito isso dentro da comunidade e eu acho que isso não é uma coisa legal, porque eu já vi crianças jovens acabarem as suas vidas por causa dessa realidade. Então, resolvi criar um projeto. Olha só, eu estou falando da história. E esse projeto tem a ver com leitura escrita, esse projeto tem a ver com desenvolvimento pessoal, e esse projeto já atingiu muitas pessoas. Tanto que hoje nós temos alunos, temos beneficiários que fizeram parte do projeto e hoje eles dão aula dentro do projeto. Olha como eu interagia, olha como eu contei uma história que eu falei, o projeto surgiu por quê? De um desejo meu, porque eu vi uma necessidade, tá? E aí o projeto surgiu. Eu via essa necessidade. E hoje o projeto tem pessoas que estão ali trabalhando junto com a gente porque teve resultado na vida dessas pessoas. Olha só como faz uma diferença de eu falar, não. E aí vem o segundo ponto, como eu falei para vocês aqui, a questão da descrição. Eu aqui contei uma história. Eu falei porque o projeto surgiu, o que eu vi. Eu falei para vocês aqui quem era o meu público. Olha só, o meu público. Eu falei, eu vi crianças e adolescentes que entraram para o mundo do tráfico, que entraram para o mundo da violência, que entraram para o mundo da prostituição e acabaram com suas vidas. E eu não achava que isso era justo, porque eles tinham uma possibilidade de crescer, de evoluir.
Então, eu fiz um projeto direcionado para educação e para qualidade de vida. E aí, dentro desse projeto, tem educação física, tem não sei o que lá, tem não sei o que lá. Eu falo um monte de coisa sobre o projeto, eu estou contando uma história. E hoje, nós temos pessoas que já participaram do projeto, foram beneficiários e hoje estão dentro do projeto dando aula, têm os seus empregos, têm suas famílias. Olha só como faz a diferença. Como eu me conecto com uma pessoa. E isso tem diferença quando a gente sabe essa história e sabe contar essa história para as pessoas. Entendeu? E assim, por que eu acho, não é nem por que eu acho, por que é fundamental e importante a gente conhecer o projeto e saber contar uma boa história para as pessoas? Porque é aquela coisa, a gente se conecta, gente, com história. Assim, conhecer pessoas, eu gosto muito de trazer para o mundo real, né, e o mundo paralelo. Para aqueles que não conhecem, o mundo real é o nosso dia a dia, é a nossa vida. A gente tem casa, a gente tem família, a gente tem filhos, a gente estuda, a gente trabalha. E tem um mundo paralelo que é o projeto social, que a gente acha que é totalmente diferente. Ou ele é perfeito, maravilhoso, tem que ser tudo lindo, ou ele é muito burocrático, muito complicado, mas é aquela coisa, é o nosso mundo, é a nossa realidade. Só que a gente acha que por ser um sonho, um desejo nosso, tem que ser tudo mais fácil. Mas não é assim. É tão complicado quanto o nosso mundo real, nossa vida aí do nosso dia a dia. Mas a questão é, quando eu vou conhecer uma pessoa... Olha só, quando eu vou conhecer uma pessoa, quando eu vou conhecer uma empresa, mundo real, o que a gente quer saber dessa empresa? O que essa pessoa gosta? Entendeu? Como é pessoa com pessoa. Pessoa gosta, o que ela sente, quais são os desejos dela. Nem é assim que você conhece uma pessoa. Quando eu vou com uma empresa, eu quero conhecer essa empresa, tipo, quais produtos que ela faz. E eu tô falando assim, depende do que eu quero dessa empresa. Se eu estou conectada com essa empresa para trabalhar nessa empresa ou para comprar um produto dessa empresa, eu vou entender o que essa empresa é. Se eu sou uma pessoa ecologicamente correta, vamos pensar assim, eu trabalho com a questão ai, gente, esqueci a palavra. Dos direitos dos animais, da questão da natureza, eu vou usar produtos que não prejudiquem a natureza nem os animais, ok? A natureza no contexto todo, o meio ambiente no contexto inteiro. Então, eu vou pesquisar sobre essa empresa a qual eu vou comprar um produto de beleza. Aí eu quero saber preços, eu quero saber realmente se ela faz testes com animais, se ela não polui o meio ambiente, se ela tem um histórico legal. Eu vou saber um monte de coisa dessa empresa. E a gente passa para o projeto social. As pessoas, quando doam para o projeto, elas também querem saber sobre isso. As pessoas, quando elas doam ou têm interesse de doar, elas precisam saber sobre isso. E muitas das vezes a gente não fala isso. Entendeu o sentido da coisa? Então a gente às vezes quer informações, mas a gente, quando está no projeto, a gente não quer dar informações. Então olha como é uma coisa que meio que assim, não é óbvia, mas também ela não é uma coisa que a gente acha que tem que ser. Então, aquela coisa, a gente quer cobrar de umas partes, mas a gente acaba não fazendo aquilo que a gente quer do outro para o outro. Entendeu o sentido da coisa? Então, assim, por que é importante a gente conhecer o projeto? Ter uma boa história. Então, vamos lá. Para que eu conheça o projeto, para que eu tenha uma boa história, ele é importante, gente, é importantíssimo eu saber sobre a história do projeto, porque muitos formulários digitais perguntam isso. Muitos formulários querem saber quem é você. Então, assim, eu tenho que falar para essas pessoas. E quando eu falo isso, eu tenho que estar alinhado com tudo. As pessoas esquecem, assim, eu vou contar uma história. Mas para que essa história seja verdadeira, ela tem que ter um porquê, ela tem que ter um onde, ela tem que ter um para quê, ela tem que ter essas coisas. E eu acredito que vocês tenham uma história. Só que às vezes a gente não conta essa história e essa história não bate com o que a gente está fazendo. Então é importante que esteja tudo alinhado dentro do projeto, entendeu? É importante eu falar o quanto gasta. Isso é importante. Quem é o meu público? Claro que a história de vocês, às vezes, com o decorrer dos anos de um projeto, ele muda. Ele muda. Tipo, o projeto que eu trabalhava antigamente, trabalhava com crianças, com as mães, assim, trabalhava com gestante de alto risco, trabalhava com as crianças com deficiência, trabalhava com os irmãos. Olha só, trabalhava com o público todo, com a família em geral, ok? Só que com o tempo eles falaram, cara, a gente está muito
A gente está querendo fazer tudo ao mesmo tempo. E eu acho que isso não é bom para a gente. A gente vai focar em uma única coisa, que vai ser a família. Mas a família que está em si, a gente trabalha com a criança. Mas para que a criança tenha esse resultado que a gente quer, a gente vai fazer o quê? Trabalhar com que a família toda esteja entendendo o que está acontecendo para que a criança tenha esse resultado que a gente quer. Entendeu o sentido da coisa? E aí a gente começou a focar, e aí a gente funilou, mas a gente não deixou de fazer o nosso trabalho. A gente ainda tinha conscientização, informação, tinha tudo isso. Mas agora a gente tinha um foco. E na nossa história, na história desse projeto, ele conta até chegar ao ponto que a gente está hoje. Entendeu? Então, é a mesma coisa dentro do projeto de vocês. É importante vocês saberem isso, porque na hora de vocês contarem para uma empresa, escrever essa história, porque é diferente. Entendeu? É diferente a nossa escrita, é diferente a nossa fala. Quando eu escrevo, eu tenho que ver se aquilo que eu escrevi realmente vai se conectar com a pessoa. Às vezes as palavras que eu quero colocar num texto é diferente das palavras que eu vou falar pessoalmente. Por isso que é muito diferente, mas ao mesmo tempo, palavras podem ser diferentes. Mas o fundamento, o que eu quero reproduzir com aquele texto tem que ser igual. Tanto falado quanto escrito. Entendeu? Então, assim, é importante que a gente conheça o projeto num todo para isso, tá? É importante que eu conheça o projeto, é saber o que ele faz, para quem ele faz. E quando eu falo isso, eu tenho que saber qual é o meu objetivo. Qual o problema social que eu quero resolver? Porque se eu não tenho isso, gente, eu já te pergunto, então por que o projeto está acontecendo? Porque o projeto precisa saber disso. Ele precisa saber o problema social que ele quer resolver. Se eu não sei, se ali na hora que eu falo com o meu patrocinador, que sem problema social, você chega e fala assim, meu projeto surgiu. Meu projeto surgiu porque era um sonho de consumo. E hoje eu trabalho com crianças e adolescentes da comunidade X. E a gente faz isso. Cara, tá, mas por que você surgiu? Qual o problema social que você quer resolver? Entendeu? Então, assim, por isso que a história, eu tenho que dizer ali, em primeiro lugar, o problema social que eu quero resolver. Como eu disse para vocês, o meu projeto surgiu, aí aquela questão, o projeto Débora, tá? O projeto Débora Quero Esquecer Liz surgiu de uma necessidade, na verdade, não foi nem uma necessidade, mas surgiu porque uma professora viu que muitos adolescentes eles estavam se envolvendo com o tráfico, se envolvendo com as drogas, se envolvendo com o assalto, se envolvendo com a prostituição, e eles estavam deixando de lado a possibilidade de ter uma vida melhor. E aquela vida que eles achavam que era boa, era momentânea, porque a gente sabe que a violência, o que acontece não tem uma vida longa, é uma vida curta, e se essa vida for longa, vai ser uma vida, se for pego, ele vai ser preso. Entendeu? Vai sair das e vindas e ele não vai ter um futuro. Ainda mais com a sociedade que a gente tem, que às vezes não dá oportunidade quando você acaba entrando nessa realidade. Então, assim, ela viu uma necessidade que falou, cara, não posso fazer isso. Eu vejo que esses jovens, que eles vão para a escola, porque eu sou professora desses jovens, eu vejo que eles têm possibilidades, eu vejo isso, que eles podem ser pessoas melhores. Mas eles não estão tendo pessoas ali para estar agregando isso para eles. Eles não estão tendo um espaço que eles possam conversar, que eles possam interagir, que eles possam ver que eles são capazes. E o projeto foi criado para afastar esses jovens dessa realidade. E o projeto começou a fazer o quê? Começou a dar aulas de pré-vestibular. Começou a dar aula de alfabetização para esses jovens que às vezes tinham um problema muito grande com a alfabetização, não estavam aprendendo a fazer as coisas na escola. Começou a ter uma roda de conversa para interagir, para falar, para saber. Débora, mas uma roda de conversa vai fazer diferença. Gente, faz, às vezes a gente precisa ser ouvinte. Então, quando eu estou falando com um patrocinador sobre isso, o patrocinador fala, caramba, uma roda de conversa assim, a nossa roda de conversa a gente falava sobre sexualidade, a gente falava sobre as escolas, a gente botava ali, na hora da nossa conversa, a gente trazia uma reportagem de jornal, e eles começavam a falar da sua realidade, com uma reportagem. Gente, isso que eu estou falando para vocês, a gente acha que é besteira? Não. A gente está fazendo com que esses jovens tenham uma visão de mundo, a gente está falando com esses jovens que eles tenham uma boa comunicação, a gente está fazendo com que eles interajam. Então, isso tudo, quando você conversa com o patrocinador, o cara vai falar, caramba, interessante. E aí a gente fazia a questão do pré-vestibular, porque eles estavam interagindo, então a gente mostrava com uma reportagem, com uma contação de história, e aí eles entendiam que eles podiam ser
aquilo que eles acreditavam que eles não poderiam ser. Eles poderiam ser soldados, médicos, garia, e podiam ser o que eles quisessem. Mas, se fosse para aquele lado, que era aquela vida que estava sendo oferecido, eles não iriam. Então, quando você conta essa história, e o projeto surgiu. E aí a gente hoje tem mais de 150 crianças aprendendo a ler, escrever, fazer tal atividade XYZ, mas a gente começou em 2011 com 10 jovens. E esses 10 jovens, hoje a gente tem uma jovem que ela é sargento da aeronáutica. Eu estou dando para ele o quê? Uma história. Eu estou dando para ele um resultado. Eu estou dizendo para ele o como eu estou impactando. Porque eu estou mudando vidas. E quando eu falo isso para ele, eu estou mudando vidas, eu estou dizendo para ele o quê? Que eu estou mudando a vida dele também. Porque os jovens que eu estou interagindo, que eu estou mudando, não vai ser o garoto que vai fazer um arrastão amanhã na praia de Ipanema. Vai ser, possivelmente, o médico que vai atender ele daqui a 10 anos. Entendeu esse tipo da coisa? Quando eu conto a minha história, quando eu conto a história do projeto e eu sei quais são os resultados que ele atinge, o problema social que eu quero resolver, isso a gente está falando aqui da questão de conhecer o projeto. E eu só estou falando de uma história. E quando eu falo de conhecer o projeto, de contar uma história, gente, eu tenho que me conectar com as pessoas. As pessoas têm que entender o porquê eu faço. E olha só que a minha história eu falei o quê? O problema que eu queria resolver, eu estou te falando as atividades que eu tenho dentro do projeto, leitura escrita, roda de conversa. Eu não preciso contar isso tudo quando eu estou escrevendo, mas eu estou falando ali, ó. E aí, com isso, gente, eu estou falando o quê? Que eu sei o meu objetivo, eu sei o problema social que eu quero resolver. Eu consigo encontrar estratégias, essas estratégias são as atividades que eu quero fazer para que eu possa alcançar esses objetivos. Eu vou entender quais são os recursos que eu vou precisar para que essas atividades sejam feitas, para que eu possa alcançar os meus objetivos. Tá vendo como tudo está alinhado? Eu vou entender que seguindo e pensando que eu preciso da atividade X, mas para fazer a atividade X eu preciso do material didático que as crianças não têm, eu preciso de um professor, eu preciso de um espaço físico. Isso tudo, gente, tá conectado para que eu possa alcançar o quê? Aquele resultado que eu te falei lá na frente. Afastar aqueles jovens e proporcionar uma vida diferente. E tudo isso está numa história. Tudo numa história. Eu falo tudo, gente. O que eu faço, por que eu faço, para quem eu faço. E dependendo de como eu vou evoluir essa história e com quem eu estou falando, essa história vai mudar, não é que vai mudar, ela vai ser acrescentada. Ou melhor, eu vou acrescentar alguns pontos. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Como eu trabalhava num projeto e chegava uma pessoa, ou eu ia falar com uma empresa, quando eu contava a história, eu contava dessa forma. E o projeto? Me fala um pouco do teu projeto. Me fala quem é o projeto. Me fala quem é o projeto. Aí eu falava. O projeto surgiu com uma necessidade, tá? Que os médicos de tal lugar viram, que eles viram que as crianças voltavam muito para o hospital, retornavam muito, porque as mães não tinham condições de manter o tratamento em suas casas. Então, o projeto surgiu com que a gente pudesse falar com essas mães, passasse os benefícios, falasse como deveria ser o tratamento, como horários, cobrar essas mães também para que elas fossem nas consultas. Então, o projeto começou a surgir desse ponto. E com o tempo ele foi se aperfeiçoando. A gente viu também a necessidade de mudar a casa, que a casa acabava tendo o espaço dessa casa, prejudicando a saúde dessa criança, então ela acabava sendo internada. Então, assim, a gente via que essa mãe, por ter uma necessidade muito grande de cuidar desse filho, de acolher esse filho, ela não trabalhava. Então, a gente viu a necessidade de fazer um projeto de geração de renda para que tivesse mais renda dentro de casa. E hoje, o projeto atende tantas crianças, tá? Com atividade X, Y e Z. Que o foco, na verdade, desse projeto não era simplesmente dar qualidade de vida para as crianças. Sim, é dar qualidade de vida para essas crianças, mas também a questão de abrir leitos neste hospital específico para que outras pessoas fossem atendidas. Olha só, o que eu estou falando aqui? Eu estou fazendo com que, se 50 crianças deixar de ser internada toda semana, olha só, deixar de ser internada toda semana, eu estou dizendo o quê? Que elas, com o que eu estou proporcionando, que são medicamentos, que são leites, que são benefícios, eu posso fazer com que elas não entrem, que elas não sejam
reinternadas. Mas, ao mesmo tempo, eu estou fazendo rodas de conversa, eu estou melhorando a casa dessas famílias e também estou dando oportunidade para que essas mães produzam nas suas casas e consigam ter renda própria. Não fique só pensando ou tenha só os benefícios do governo. E ela vai poder trabalhar em casa, ela vai poder ter uma sustentabilidade financeira e tomando conta do seu filho. Eu estou mudando a família inteira. Por quê? Porque eu estou dando qualidade para aquela criança. Se ela não está internada, essa mãe não precisa ficar no hospital com ela. Ela vai estar em casa, ela vai estar saudável, estar tomando os medicamentos, ela vai poder melhorar, porque se a mãe não tem condição de ter os medicamentos e fazer o tratamento em casa, essa criança está no hospital. E outras crianças que precisam estar no hospital não podem estar no hospital porque essa mãe não pode dar. Olha só como tudo é muito complexo. E o meu projeto está proporcionando que essa criança saia do hospital e abra leito para uma criança. E essa mãe possa ficar em casa com seu filho, mas ela mesma possa produzir coisas para que ela possa vender e ter mais recursos financeiros para ela. E aí ela faz o útil com o agradável. A criança está bem de saúde, ela está trabalhando dentro de casa, está olhando a criança. Se a criança precisa melhorar o ambiente dela, questão de fazer uma obra, o projeto pode dar. Se o projeto não puder dar, essa mãe vai poder proporcionar, porque ela agora já está trabalhando dentro da sua própria casa e conseguindo ter recursos financeiros. Olha, quando eu falo isso para você, o cara vai falar, nossa, que diferença. O projeto faz diferença sim, porque ele não está mudando só a vida de uma criança, ele está mudando a vida de uma família. E não só a vida de uma família, mas ele está também mudando a questão de um hospital. Ele está dando qualidade também para outras famílias que precisam de um leito. E não tem, porque se aquela criança tivesse internada, essa outra criança não podia ter assistência médica. Olha só que doideira! E quando eu falo isso, gente, isso é um projeto. E aí vocês têm que entender o que o seu projeto faz. E na hora de você contar essa história do seu projeto, você tem que falar isso para a pessoa. Olha o que meu projeto faz. Olha o que o meu projeto proporciona. Olha como não é só o meu beneficiário, mas são outras pessoas que também estão podendo usufruir com ações que o meu projeto faz. E que se esse projeto acabar hoje, olha quantas pessoas vão ser impactadas negativamente. Entendeu o sentido da coisa? Como é importante a gente pensar nessas questões. Ok? Então, assim, qual é a vantagem de eu contar uma boa história? E essa vantagem, gente, não é nada assim de falar, eu vou ganhar mais recurso. Não é isso, gente. Mas é reconhecimento. É a importância do projeto fazer a diferença. Se a minha história, ela tá alinhada e eu sei me comunicar com as pessoas, sabe? Eu sei entender o que é o projeto, como ele faz, quando, onde, fica mais fácil das pessoas entenderem o que o projeto faz. Entendeu o sentido da coisa? E esse entender o que o projeto faz, fica mais fácil de eu conseguir ter mais resultados. Porque as pessoas, quando entendem o que o projeto faz, elas querem contribuir. Elas querem contribuir. Elas veem que o projeto é importante, que ele faz a diferença. Então, elas vão contribuir. Então, elas contribuindo, eu posso aumentar o número de beneficiários, eu posso melhorar o espaço, eu posso ter mais recursos guardados para que, se amanhã acontecer qualquer coisa, eu tenho recurso para continuar o projeto. Tá entendendo? E aquela coisa, a história, gente, é importante para a nossa própria história, para a nossa existência, para que as pessoas entendam o porquê desse projeto. Então, assim, não é simplesmente contar uma história, é saber que história é essa. É contar da forma correta. É ter os pontos fundamentais para que essa história impacte as pessoas de forma positiva. E que elas vejam que sem o seu projeto, muitas coisas poderiam estar pior. E que sem o seu projeto, quantas pessoas vão deixar de ser beneficiadas? Às vezes, quando a gente conta a nossa história, a gente às vezes não dá resultado nenhum. Nenhum. A gente só fala na questão da, meu projeto trabalha com 50 crianças e a gente está precisando de recurso. Olha só, a gente não conta uma história, a gente vai direto, eu quero dinheiro. E não é assim. A gente tem que contar uma história, a gente tem que trazer essa pessoa para a gente. E é como eu disse, quando eu vou pedir um recurso para uma empresa, a empresa não quer só saber o quanto eu preciso. A empresa quer saber o porquê que o meu projeto é importante para todo mundo. Entendeu? E aí, se ela se conectar com essa minha história, se conectar com o que eu estou dando para ele ali, falando, sim, de repente, valores, resultados, sempre que se conectar com isso, é mais fácil
de eu receber uma proposta e, claro, de eu ter uma resposta positiva. Ok? Então, assim, Débora, legal, agora já entendi, mas, cara, como eu consigo fazer uma boa história? Porque eu não sei. E quando que eu tenho que melhorar? Como eu vou me organizar para melhorar a minha história? Então, assim, para que eu possa melhorar a história, para que vocês, na verdade, possam melhorar a história do projeto de vocês têm que reunir informações. Porque, assim, muitas das vezes, se eu sou gestor de um projeto, a gente tem que pensar assim, um projeto, ele é um legado, tá? E, por exemplo, o projeto onde eu trabalhava, hoje, se eu não me engano, ele vai fazer 25 anos de projeto. E o projeto mudou gestão, mudou pessoas, mudou tudo. E se eu não tivesse dados, se eu não tivesse um livro, se eu não tivesse coisas na internet, se eu não tivesse relatórios, eu nunca ia saber o que o projeto tinha feito na vida. Nunca. Então, a gente tinha informações. E essas informações, se hoje você entra no projeto agora, se o grupo é todo novo, você realmente tem que reunir informações. Você tem que entender quem é o projeto. E aí primeira coisa, vai reunir informações. Entender como é o projeto, por que o projeto existe, aonde está isso, vai localizar. Segundo ponto é concentrar nas ações. O que é concentrar nas ações? É você entender as ações que o projeto realmente faz. Por que ele faz o teatro? Por que ele faz o balé? Por que ele faz a capoeira? Por que ele faz o projeto de geração de renda? Porque às vezes a gente vem com aquela questão assim, mais uma vez, a gente confunde descrição do projeto com a história do projeto. Quando eu falo da descrição do projeto, eu falo, o projeto existe e ele quer fazer ações direcionadas à cultura para proporcionar uma qualidade de vida para o projeto. Eu nem descrevi o projeto em si, eu só dei uma coisa bem firme ali. Eu não falei o que eu quero, como, onde, os resultados, que realmente é a descrição, é um resumo do que eu quero, da minha proposta. A gente normalmente faz um resumo da proposta porque a gente está pedindo um recurso financeiro. A gente esquece da história. Então, assim, a gente não tem que esquecer do resumo ali, daquela descrição. A gente, muitas das vezes, tem que trazer, sim, um pouco dessa descrição, porque a descrição é aquela coisa, é uma coisa que eu quero fazer no projeto. Como eu disse, é uma atividade, muitas das vezes. Não é o projeto num todo. Entendeu? E a história é o projeto num todo. A história é o balé, a capoeira, é a oficina de teatro, é o pré-vestibular, entendeu? É o projeto num todo. Tá? Então, eu vou concentrar nas minhas ações. Hoje, nosso foco é trabalhar com crianças e adolescentes. Sim, na questão da cultura, com isso. Eu vou proporcionar uma qualidade de vida. Ok, certo, mas por quê? Aí eu tenho que voltar lá o porquê. Nós trabalhamos com crianças de vulnerabilidade, a qual vemos que a realidade dessas crianças que se envolve, muitas das vezes, com o tráfico, com a violência, com a prostituição. E aí a gente proporciona atividades X, Y, Z para que elas tenham uma qualidade de vida. Ok? Então, entendeu? Aí a gente vai se concentrar nas ações ali. Coisa importante também, gente, é focar, tá? Nas partes relevantes. O que são as partes relevantes? Gente, é trazer para você as pessoas. Então, assim, eu posso trazer uma história. A gente tinha a Joana. Nossa, a Joana, quando entrou no projeto, a gente bota ela como a referência do projeto. Exemplo, tá, gente? Que ela foi um marco pra gente, porque ela veio muito pequenininha, ela tinha um probleminha de saúde. E aí eu tô falando de um problema, de um projeto que é direcionado à saúde. E a mãe era uma pessoa muito religiosa, mas a gente via que a criança tinha um problema realmente muito grande e que ela precisava de tratamento, e não era, sim, toda a questão religiosa, tudo bem, perfeito, mas é aquela coisa, tem a questão religiosa, mas ela precisava ter ações para que também a questão religiosa pudesse ajudar ali. E aí a gente conversou com a mãe, conversou com o pai, pediu a psicóloga, assistente social, a conversarem para continuar rezando, mas também levar nos médicos, A mãe, então, entendeu que realmente precisava fazer ações para que também o milagre acontecesse. E realmente o milagre aconteceu. Hoje, fulaninha, nossa, ela anda, ela corre, ela pula, e a gente achou que ela não teria esses resultados. E isso tudo foi proporcionado pelo projeto. Toda a alimentação, toda a questão da conversa com a psicóloga, assistente social, os tratamentos que foram propostos pela própria instituição, que foi direcionado para outros lugares. Então, a gente teve um resultado super positivo. Olha só, isso é uma coisa relevante.
A gente mostrou aí que tinha profissionais, tinha... Entendeu isso da coisa? É uma história que a gente contou dentro da nossa história, tá? Então, assim, e a gente aproximou essa pessoa. E essa aproximação a gente perguntar, poxa, você tem filhos? Entendeu? Aí a pessoa fala, poxa, eu tenho. Nossa, tu tinha que ver como era a Joaninha. Joaninha era assim, assim, assado. Então, assim, a pessoa se conecta, a pessoa sabe, poxa, como a dificuldade dessas famílias. E ele conecta daquela coisa, poxa, não tem essa dificuldade, realmente. É muito complicado, a gente tem que contribuir para que outras pessoas possam ter essa possibilidade igual a Joaninha. Entendeu o sentido da coisa? A gente aproximou essa pessoa ao projeto com emoção, com os nossos beneficiários. Entendeu o sentido da coisa? Então, para a gente começar a nossa história, gente, a gente tem que começar com isso. Ter histórias dentro do nosso projeto, resultados positivos para que a gente coloque na nossa história, tá? Então, isso é muito importante. Então, assim, e aquela questão, hoje vocês podem ter isso. Ah, Débora, eu tenho tudo isso, eu já sei, eu tenho história, eu tenho, mas como eu vou fazer essa questão de estar colocando isso no papel? Como eu vou estar falando com isso com uma empresa? Como eu vou estar falando com isso com as pessoas físicas que estão no projeto? Então, gente, uma coisa que é importante, e isso é importantíssimo, não só nas questões das empresas, mas em todas as nossas fontes de recursos no nosso projeto num todo, tá? Nele todinho. A gente tem que pensar que hoje nós temos esse momento aqui que a gente está interagindo, que é através das redes sociais. E acredito que, vamos dizer aí, que 75%, que eu vou botar só 75%, não vou botar nem 100%, mas 75% dos projetos, eles estão já dentro das redes sociais. E quando eu vejo as redes sociais dos projetos, eles não têm essa conexão. Eles não têm uma história. Quando eu vou no Facebook das pessoas, as pessoas não falam que elas são. Elas botam lá, projeto social, precisa-se de recurso. Vai lá no Instagram, que não tem informação, que você bota algumas informações e bota. Projeto social, precisa de recursos, segue nossa conta. Cara, ali, na descrição do projeto no Instagram, na descrição do Facebook, as pessoas, pá, bota assim logo que quer recurso. Não tem uma conexão com as pessoas, entendeu? Então, ali, naquele pedaço ali, nas nossas redes, a gente também tem que ter essa interação. Por quê? Porque as empresas vão olhar as nossas redes. Quando a gente vai escrever um edital, eles pedem os nossos links, então eles vão olhar as nossas redes. Quando eu falo com pessoas, essas pessoas vão querer achar a gente de alguma forma. Elas vão colocá-la no Google e o Google vai jogar para as nossas redes. Então, ali tem que estar essa conexão com as pessoas. Por isso que a gente fala de alinhamento, gente. Para saber sobre o projeto, para a gente conhecer o projeto, para a gente falar para as pessoas, tem que estar tudo alinhado. As minhas redes sociais têm que estar alinhadas com o que eu falo, entendeu? As minhas redes sociais têm que estar alinhadas com o que eu escrevo. Então tem que estar tudo alinhado, entendeu? Então é importante que as pessoas conheçam a nossa história nas nossas redes sociais. E pode ser através de um vídeo, pode ser através de um texto. Isso tudo, gente, como eu disse, é tudo junto e misturado, é alinhado. Eu não posso falar assim, gente, a gente trabalha com projeto social e a gente faz muitas coisas. Tá, que coisas são essas? Para quem é? Entendeu? O que você faz? Por quê? Quando? Aonde? Quem é seu público? Quem são as pessoas que estão ali com você? Quem que está ajudando a fazer com que essas atividades aconteçam? Isso tudo, gente, está dentro da nossa história, está ali dentro de quem nós somos. Então é importante a gente ter essa história. A gente tem que estar conectado com gráficos, com fotos, com atividades, entendeu? Com o nosso balanço patrimonial ou social, como vocês queiram que a gente falar. Isso tudo tem que estar alinhado. Porque o alinhamento, a conjuntura de tudo, mostra que a gente é um projeto que é verdadeiro. Mostra que a gente não é um projeto amador. Mostra que a gente está tentando se profissionalizar. Que a gente está querendo se afastar daqueles projetos que não são mentirosos. De pessoas que querem dizer que estão fazendo um projeto social, mas estão fazendo para coisas ruins. Para se beneficiar, para beneficiar o outro, de certo modo. E se eu faço as coisas da forma correta, legais, e não estou falando de legalzinho, não, estou falando legais, de legalidade, as pessoas tendem a contribuir, e eu, como um projeto que quero fazer uma transformação social, que quero resolver um problema social, eu vou poder fazer com mais qualidade. Mas, para isso, as pessoas têm que conhecer a sua história.
tem que conhecer o seu projeto, mas isso tem que depender de você, que está dentro do projeto para contar essa história e saber contar essa história, ok? Então, lembre-se, isso é muito importante, colete dados sobre o projeto, de como ele foi criado, quais são os seus objetivos, qual o problema social que você quer resolver e como você está resolvendo isso e quais resultados que você está atingindo com essas ações que você está fazendo. Quem é seu público? Se é criança, se é adolescente, se é idoso, se é mulher? Quem é seu público? Fale de você e fale, gente, a sua marca é sua logo. Eu não vejo, as pessoas esquecem as logos do projeto, gente. Eu fico, às vezes, impressionada. Porque eu falo, gente, fala da logo, bota uma logo bonita, faz alguma coisa. Não bota só uma foto, bota um desenho. As pessoas conhecem projetos, conhecem marcas por logo. Faz uma logo do seu projeto que represente vocês. Hoje, a sua logo pode ser uma loguinho lá, uma estrela com alguma coisa. Mas você vai se aperfeiçoando, porque você está se profissionalizando, você está se capacitando. Amanhã a sua logo fica de uma forma diferente. E você tem que botar essa logo em todos os lugares, para as pessoas conhecerem o seu projeto. Para que quando ela veja aquela imagem, ela fale, caramba, é do projeto tal, que trabalha com crianças, que desenvolve tal, bararara, bundura. Ela vai lembrar da sua história e do seu objetivo, da sua missão. Mas isso tudo vem de uma história. Entendeu? E divulgue, gente, essas informações para todo mundo. Divulgue. É muito importante divulgar e divulgar bem. Não é divulgar com fotos aleatórias. É divulgar bem. Conte sua história bem. Fale como, onde, porquê disso. Eu lembro que, exemplo que eu dou para vocês de como eu falava, qualquer pessoa que chegava no projeto onde eu trabalhava, e é assim que eu ensino aos meus alunos, é assim que eu estou ensinando a vocês, quando alguém chegava no projeto, eu contava, sempre contei essa história, o projeto surgiu com uma necessidade que os médicos de tal lugar viam, que era realmente fazer com que crianças tivessem a oportunidade de fazer o tratamento em casa, e com o tempo a gente foi montando outras atividades para não só proporcionar a criança, mas a família num todo. Hoje, nós atendemos tantas crianças. Então, a pessoa falava, hoje nós estamos atendendo 60 crianças através de medicamento, mas também a família num todo, através de roda de conversa, através de explicava a média do nosso... Aí eu trazia as informações financeiras do projeto. A média do nosso gasto mensal por criança é R$750. Mostrava as fotos das nossas crianças, quando a pessoa ia visitar o projeto, e mostrava as fotos, porque muitas das vezes eu não botava a criança na frente da pessoa, eu botava fotos, por isso que o projeto tinha muitas fotos. Dava um cartãozinho para a pessoa conhecer mais o projeto, aí a pessoa fazia algumas perguntas, eu respondia. Fazia essa pessoa, ela interagia comigo. Quando eu olhava as fotinhos das crianças, a pessoa falava, nossa, mas é tão bonitinha, nem parece que tem uma doença, nem parece que tem uma deficiência. Mas é. Contava a história daquela criança para a pessoa. Eu interagia. E, gente, muito difícil. Quando eu falava com uma pessoa dentro do projeto, eu não conseguia o recurso. Muito difícil. Juro para vocês. Não é assim, Débora, você está se gabando. Não. Por quê? Porque isso faz a diferença. Na hora que eu conto a história e me conecto com a pessoa, eu já me conectei com ela. Agora, se eu me conectei a primeira vez, eu só tenho agora que fazer com que a nossa relação continue. Mas isso, gente, é para outra live, porque a nossa live aqui, a gente está falando de histórias. Então, gente, entenda a história do projeto de vocês. Saiba contar essa história, porque faz toda a diferença para que vocês possam alcançar os objetivos da instituição. Perguntas, gente. Perguntas aí, deixa eu ver aqui, tem a Luciana aqui, perfeito. Que bom que você gostou, Luciana. Fazer uma análise institucional é importantíssimo para conhecer o projeto. Sim, muito importante essa questão de analisar todos os dados, pesquisar sobre o projeto. Ainda mais se a gente tem uma rotatividade de profissionais, uma rotatividade realmente de gestão, essa questão de não os profissionais entrarem, saírem, ficarem 3 anos, 4 anos, e o projeto ter uma longa existência, tipo, 20, 40, 50 anos de projeto, às vezes a gente esquece o que aconteceu 50 anos atrás. Então, a gente tem que fazer uma análise, a gente tem que fazer
uma pesquisa, sabe, sobre o projeto, para que a gente entenda o projeto hoje. E, claro, a gente vai fazer umas mudanças para como a gente vai falar do projeto. Mas isso é fundamental, gente. A gente tem que conhecer o projeto para que a gente possa falar dele e falar bem dele. Entendeu? Gente, boa semana para vocês e boa noite. Tchau, tchau.